Vamos em frente, rapidamente, cobertura internacional, destaque para a trégua entre Israel e Hamas, uma trégua curta, como estão dizendo as autoridades israelenses. Depois do acordo, 24 reféns libertados pelo grupo terrorista nessa sexta-feira. Foram entregues à Cruz Vermelha 13 cidadãos israelenses, alguns com dupla cidadania, além de 10 tailandeses e um filipino. Em troca, Israel soltou 39 prisioneiros palestinos. As forças de defesa de Israel compartilharam imagens dos reféns entrando no país. Vamos acompanhar o ônibus entrando em território israelense. Pode soltar. Tá aí o ônibus com os reféns. A gente depois vai mostrar uma foto de dentro do ônibus, com eles ali sentados, nessa expectativa, obviamente, de voltar para casa depois de mais de 40 dias em que ficaram nas mãos dos terroristas sem saber exatamente o que iria acontecer, se iriam morrer, se seriam mais violentados do que já foram, com toda a tensão. Mas espero que, com essa esperança de reencontrar a família, isso me faz lembrar até o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, né? Que teve uma experiência em campo de concentração nazista e percebeu que as pessoas que tinham mais possibilidade de viver naquelas condições completamente adversas eram aquelas que buscavam o sentido da vida, que ainda tinham um grande amor para reencontrar, um familiar amado, uma obra a terminar. Nesse momento de condições adversas, você ter um propósito é muito importante. E essas pessoas sobreviveram e estão voltando para casa. Vamos ver o que aconteceu com as outras, né, das quais ainda não se tem notícia. Vamos colocar aí a imagem de dentro do ônibus, produção. Olha aí, as pessoas que passaram muito tempo nas mãos dos sequestradores. Difícil avaliar por esse ângulo, né, o quão abatidas elas estão, mas sem outra referência, mas parecem magras, parecem abatidas. Agora devem estar numa situação de alívio e de tensão ainda, para que tudo se concretize. Ainda estavam dentro do ônibus, ainda não tinham chegado, mas certamente já estavam numa esperança e numa situação emocional bem melhor. Eu vou pedir agora para a produção jogar na tela as fotos individuais que a gente separou de alguns dos reféns. Olha só que impressionante, né? Isso é do ICC, que é Israel on Campus Coalition, né? É um instituto educacional para americanos entenderem de Israel, mais ou menos como você tem aqui a Stand With Us Brasil, presidida pelo André Lais, que deu entrevista outro dia. Não são iguais, mas você tem essa instituição que fez artes ali com cada refém mais sensível. Então, a gente está vendo aí Emília Aloni, 5 anos, refém israelense que foi libertada da faixa de Gaza. 5 anos de idade. Pode soltar a próxima. Aviv Katz, 2 anos, outra refém libertada. Quer dizer, você imagina, 2 anos, 5 anos, passar mais de 40 dias nas mãos de sequestradores. Olha a crueldade desses terroristas do Hamas. Vamos em frente. Ohad Manta, está aí, 9 anos. 9 anos. Outra criança foi libertada. Tomara que a gente tenha novas imagens dele, com familiares. E ontem, inclusive, a Viva Complas, que é uma ex-diretora de equipe da missão de Israel na ONU, ela estava mostrando que várias dessas crianças perderam parentes, o pai, a mãe, às vezes o pai e a mãe, assassinados no dia 7 de outubro. Então, estão voltando para casa, alguns sem saber, inclusive, de fato, o que aconteceu com os seus familiares, porque não ficaram lá para ver, para se informar. E você tinha uma orientação, inclusive, entre os militares envolvidos nesse deslocamento dos reféns, para caso fosse perguntado a eles, e meu pai, e minha mãe, eles dizerem, olha, eu não sei, minha missão aqui é levar vocês de volta para casa, para as suas famílias, e lá vocês vão ter todas as suas respostas. Olha que situação delicada, né? Vamos para a próxima imagem. Haskatz,
Olha só, a menina de 4 anos, outra refém que foi libertada da faixa de Gaza. Então, a gente está vendo aí crianças de 2, 4, 5, 9 anos. Foram 4 crianças, essas artes aí, até agora há pouco, antes da gente entrar no estúdio, e tem de uma senhora idosa também. Pode soltar, produção. Tá aí, Yafa Adar, 85 anos. Refém israelense, libertado da faixa de Gaza. Então, assim, os terroristas não tiveram um mínimo de solidariedade, de compaixão. Eles levaram uma senhora de 85, várias crianças pequenas, e vamos tentar acompanhar todo o desenvolvimento desse drama humano e individual, para além de todas as questões políticas, ideológicas, religiosas. As forças de defesa de Israel afirmaram que os reféns estão em boas condições de saúde. Segundo o porta-voz militar Daniel Hagari, eles foram levados para a base aérea de Hatzerim, depois a um hospital de Israel, onde encontram suas famílias pela primeira vez em 49 dias. Eu estava buscando o número exato, é isso mesmo, 49. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reafirmou que o governo está empenhado em resgatar todos os reféns que estão sob o poder do Hamas em Gaza. E a gente separou um vídeo que mostra prisioneiros palestinos, esses que são criminosos, não são palestinos civis inocentes. Há muitos palestinos civis inocentes, nós tratamos desse assunto aqui durante vários dias. Agora, aqueles que o Hamas pediu em troca da libertação de civis inocentes não são civis inocentes. São terroristas ou criminosos. São pessoas que estavam presas no Estado Democrático de Israel porque cometeram crimes. Não foram pessoas arrancadas de suas casas num sábado de sol ou de um festival, etc., quando estavam simplesmente levando sua vida civil, se divertindo, dormindo, descansando. Vamos ver imagens desses prisioneiros. Olha como tem um gesto de deboche, de risadinha, de beijinho. Eles estão felizes e sarcásticos, né? Fazendo chacota, na verdade. Não vou nem dar o luxo do sarcasmo, porque não há qualquer tipo de refinamento, né? São delinquentes presos e eles poderão ser soltos e todos os comentaristas israelenses dizem que eles vão voltar para os caminhos e os rumos terroristas. Vão voltar para as suas quadrilhas, vão voltar para os grupos que eles integram. Então, essa é a troca e Israel vai continuar indo atrás deles depois desse período de trégua. Talvez alguns aí ou acabem mortos ou voltem para a cadeia. Duda Teixeira, o que você avalia disso tudo para a gente fazer essa rodada final? Essas cenas das crianças, né, é o drama que acho que mais pega, né, como você falou, muitos perderam já os seus pais, né, tem um cuidado muito grande de Israel, então até do que falar para elas. Eu vi que elas vão de helicóptero, né, para os hospitais, então estavam dando fones de ouvido para acreditavam que os fones de ouvido poderiam ajudar a acalmar essas crianças, né, durante o voo. Eles estavam mudando, adaptando os hospitais para receber essas crianças, para que não fosse um lugar árido para elas, né. Eh, mas todos esses reféns que estão sendo libertados agora, têm histórias, horríveis para contar, né. E a gente hoje meio que descobriu essa história dos tailandeses, né, e desses filipinos, que eram, trabalhadores, do campo, né. A hora que os terroristas entram em Israel, eles caem ali nos lugares que tem plantação de tomate, né. Israel faz o tomatinho cereja, né, aquelas. Então eram pessoas completamente, avessas ou distantes, né, da rixa que tem lá, né, entre Israel e Palestina. Provavelmente nem estavam ali trabalhando, né, e como os outros todos ali, completamente inocentes, né, e acabaram entrando aí numa história extremamente trágica com um grupo, brutal, que é o Hamas. Graeb. Felipe, eu tô só agora querendo entender, esperando, né, para ver qual vai ser o impacto
que a libertação desses primeiros reféns vai ter em Israel, né? Você vê as crianças chegando, isso certamente vai ter um impacto emocional enorme naqueles que ainda têm familiares presos lá dentro de Gaza, né, como reféns lá dentro de Gaza, e deve criar uma onda depois desse primeiro momento em que as pessoas estão tentando entender ainda, né, então tudo muito fresco ainda, mas deve criar uma onda, uma pressão ainda maior para que esse processo de troca de reféns e para que esse processo de negociação, né, prossiga. Então, eu acho que, posso estar errado, mas estou esperando para ver o que acontece nos próximos dias, nesse fim de semana, né? Eu acho que a libertação dos primeiros vai ter um impacto muito grande e pode mudar, de fato, a dinâmica dessa guerra, né? A expectativa de uma pausa de 4 dias talvez seja difícil ficar só com esses 4 dias. Vai ter uma mobilização maior do que já existe em Israel para que outros sejam libertados, né? Então acho que mudou, acho que já mudou a dinâmica daquilo que a gente vinha assistindo há quase 50 dias.